Olá, gente querida. Eu vou ler para vocês aqui, na Palavra de Deus, o que diz em Isaías 53. E depois disso, eu vou contar a história de Filipe, que se encontrou com a rainha de Candace. Está aqui em Isaías 53, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura, nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano em sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, e a iniquidade deles levará sobre si. Esse contexto aqui, esse texto de Isaías 53, Isaías, bem muito antes de Cristo, profetizou sobre quem? Ele estava falando aqui sobre Jesus. E veja lá, vamos ver lá, o encontro de Filipe, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26, diz assim: foi aqui o encontro de Filipe com a rainha de Candace, com o chefe, o tesoureiro, eu creio, da rainha de Candace. Vamos ver. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. É interessante aqui que como Deus fala conosco, né? E quando a gente tem intimidade suficiente com Deus, Ele pode nos dar um recado assim, Ele pode nos mandar fazer algo assim. E aqui, Filipe era um servo do Senhor que estava ali na intimidade constante com o Senhor, recebeu esse recado, através de um anjo: levanta-te e vai em direção ao caminho que desce para Jerusalém, de Jerusalém para Gaza, e está deserto. E levantando-se ele foi, e eis que um etíope eunuco, mordomo-mor da rainha de Candace, rainha dos etíopes, era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Ora, esse mordomo, ele estava numa carruagem da rainha de Candace, indo para adorar em Jerusalém. Quer dizer, ele já tinha algo que já mexia com ele a respeito de um Deus que ele queria adorar, não é?
E esse mordomo, ele era o superintendente de todos os tesouros dessa rainha. E tinha ido para adorar, né? Regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Aqui fala carro, mas eu creio que seria uma carruagem, né? Naquela época poderia ser uma bela de uma carruagem. Regressava e lia esse profeta Isaías, exatamente o que eu estava lendo aqui anteriormente para vocês. Aí Filipe chegou, disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Como é bom estar atento à voz do Espírito Santo. Naquele momento, Filipe estava ali e ouviu a voz do Espírito: chega-te e assenta ali junto nesse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E disse: entendes porventura o que estás lendo? Filipe perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele respondeu: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Então ele viu que Filipe poderia explicar para ele, pediu: senta aqui comigo para me explicar. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, que está em Isaías 53, 7, que eu li para vocês nesse instante. Foi levado como a ovelha do mau matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia. Assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondeu o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então, ali naquele momento, ele tomou a palavra e anunciou Jesus Cristo para esse mordomo. Gente, é muito interessante como Deus quer falar ao nosso coração. Deus tira Filipe de um lugar, manda ir para sabe que ali está um mordomo, precisando conhecer Jesus. Ele foi adorar, mas com certeza ele ia adorar alguém, a um Deus que ainda não conhecia. E ele estava lendo o profeta Isaías. E pediu: como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? E ali o Espírito Santo fala: vai, senta aí e conversa e mostra a ele quem é. E o eunuco perguntou: de quem é que ele está falando aqui? E aí Filipe apresentou a Jesus Cristo. Que maravilha! Olha, Deus cuida tanto da gente, que se a gente tiver sede dele, se a gente estiver querendo conhecer a ele, saber quem é ele, ele vai enviar alguém para falar com você. Ele vai enviar, basta você estar com o coração aberto e querendo, de forma tremenda e sedenta mesmo, conhecer o Deus que você quer servir, que é Jesus Cristo. Então ali, o Espírito Santo levou Filipe a falar para aquele homem. De quem era que ele estava lendo? O profeta Isaías profetizou há muito tempo atrás. E ali ele estava lendo o profeta Isaías e não estava entendendo quem era esse. E ali Filipe vai e fala, ele está falando de Jesus. E ali naquele momento, é tão lindo, que ele acredita, que ele crê no que Filipe está falando. E o que me impede de ser batizado? Ali tem água. No mesmo momento, Filipe chegou e batizou aquele mordomo nas águas. Porque a palavra de Deus diz: quem crê e for batizado será salvo. Então, gente, quando você ouvir um vídeo, ouvir alguém pregar, falar de Jesus, não rejeite não. Não rejeite não, porque tem muita gente sedenta que quer demais aceitar e receber esse Jesus. Já outros ouvem e simplesmente muitas vezes, às vezes bate a porta, às vezes fecha a cara, às vezes não quer nem dar atenção, mas saiba que quando pregamos a Jesus Cristo, estamos anunciando o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de salvar e nos dar vida eterna. Jesus Cristo está pronto para salvar aquele que está sedento, que abre o seu coração e diz: me fale desse Jesus. Que o Senhor te abençoe, que Ele faça você entender e compreender a palavra de Deus, que é a verdade.
onde está contido todo o histórico de Jesus Cristo. Se você quiser, você pode encontrar. Amém? Um grande abraço, que o Senhor faça morada no seu coração, que você receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Multiplique essa palavra, essa mensagem para todos os que estão sedentos, toda aquela pessoa que está precisando, e mesmo quem não está precisando, que nunca ouviu, ouça essa palavra e creia que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas e que escreve o nosso nome no livro da vida e nos dá a vida eterna. Amém? Deus abençoe a todos. Beijo.